Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Falarmos, é claro, do líder do Campeonato Brasileiro, o avassalador Flamengo. Pois é, a gente vai trazer informação não muito boa para o Flamengo e também para a seleção brasileira. O técnico Ancelotti tendo problemas aí, já a gente vai trazer essa informação. Tá bom, vou contar logo. É sobre o Alexandre. A gente vai trazer aqui uma informação sobre a lesão dele, se foi grave, se não foi, se ele vai ser cortado da seleção brasileira, se não será, a gente vai contar para vocês. O Vasco contratando um jogador cria do Flamengo que estava no futebol inglês. Quem será? Já a gente conta para vocês. Tem informação também sobre o Lohan, conseguimos mais detalhes da negociação da saída dele. Mais um spoiler para vocês, dando tudo certo, ele viaja nessa quinta-feira para se apresentar ao novo clube. Muita coisa para a gente contar agora. Números do Pedro, rapaz. Nossa, o Pedro faz muito gol, gente. Nossa senhora, ele se tornou o maior artilheiro do novo Maracanã. A gente vai trazer mais números em relação ao camisa 9 rubro-negro. Isso tudo e muito mais agora, no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ficar conhecendo o canal Vini Casagrande. Não deixe de hypar também o vídeo. Isso é importante, tá bom? Vamos para as informações, galera? Vamos. Nessa quarta-feira o Flamengo não joga. Tem Copa do Brasil, é a rodada de Copa do Brasil. Inclusive Vasco e Botafogo se enfrentam. Rapaz, clássico, hein? Quem passa? Olha, eu não consigo cravar nenhum favorito. Mas por falar em Vasco, o Vasco está contratando um jogador cria do Flamengo. Saiu daqui com venda milionária, custando mais de 20 milhões de euros, mas não se firmou no futebol inglês. Trata-se do atacante Matheus França. Lembra dele? Jogador tratado como joia no Flamengo. Vou até ver a idade dele atual aqui. Como joia na categoria de base do Flamengo. Chegou ao profissional, foi até importante ali em 2022, está com 21 anos. Ele é meio atacante, né? Confesso para vocês que eu não consigo cravar aqui qual é a posição fixa do Matheus França, porque ele sempre fez várias funções nos tempos de Flamengo e também na categoria de base. Mas ele está sendo contratado pelo Vasco por empréstimo. O Vasco já até anunciou. Eu vou ser sincero, para o Vasco é uma baita contratação, sobretudo se nós analisarmos o atual elenco do Vasco. Acho que ele vai agregar bastante, mas confesso que eu fui pego de surpresa. Eu não esperava o Matheus França gerindo a carreira dessa maneira. Ele foi vendido ao Crystal Palace na ocasião. Tudo bem, não se firmou lá, teve algumas lesões, mas acho que ele poderia ter mais espaço no futebol europeu. Mas, já que ele definiu retornar ao futebol brasileiro por empréstimo ao Vasco, que ele seja muito feliz. A família dele também é sensacional, são pessoas do bem, ele também, uma pessoa maravilhosa, que seja muito feliz, mas não contra o Flamengo, né? A gente espera que contra o Flamengo ele não seja feliz, não. E por falar em venda de jogador, Lohan está de saída do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo já trocou toda a documentação necessária com o Pisa e o jurídico dando ok, o jogador já viaja nessa quinta-feira, tá, galera? E aí, mais detalhes. O Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo até 2026, o meio de 2026, ou seja, empréstimo de um ano. Durante esse período, o time italiano paga o salário dele, obviamente. O empréstimo tem a opção de compra de 4 milhões de euros por 50%, Fla mantendo 50% do atleta. Mas a compra se torna obrigatória se ele jogar em pelo menos 50% dos jogos do time italiano durante esse período de empréstimo. Mas, Vene, se ele não bater a meta, se ele só for titular em 45% dos jogos, o que acontece? Foi como eu falei. Aí continua a opção de compra. Se o time italiano quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Ele bateu na meta, o time italiano é obrigado a comprar esse jogador. Olha, o valor chama atenção por ser baixo. É o mesmo valor que o CSKA ia pagar ao Flamengo na ocasião. O Flamengo até tentou fazer uma gestão ali para tentar valorizar o jogador, mas o jogador só jogou no sub-20. Então, é o que eu falo para vocês em relação ao Matheus França também. Com o passar do tempo, o jogador vai se desvalorizar se não tiver uma sequência no time profissional. E o atual momento do Flamengo não dá espaço para jogadores como ele, que não tem uma intensidade, não tem uma marcação sob pressão,
não faz recomposição defensiva. O estilo do jogo do Felipe Luiz exige isso de um atleta. Que o Lohan seja muito feliz lá no Pisa, se ele for comprado, obviamente. Vamos lá, galera. Olha, notícia ruim agora envolvendo o Flamengo e também seleção brasileira. O Flamengo emitiu um comunicado dizendo que Alexandre foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira. No caso, hoje eu estou gravando esse vídeo terça, vou soltar na quarta-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. O Flamengo não divulgou isso no comunicado, mas eu apurei que o Departamento Médico da Seleção Brasileira já recebeu o laudo da lesão muscular de Alexandre na panturrilha, tá? Embora seja uma lesão leve, mas a tendência é que o jogador seja cortado da lista de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira. E o Alexandre, que era o único representante do Flamengo, ou seja, se ele for cortado, o Flamengo não terá nenhum jogador na Seleção Brasileira, mas obviamente vai ter jogador em outras seleções, uruguaia, Gonzalo Plata, por exemplo, no Equador, o próprio Carrascal, que embora não esteja jogando muitos minutos ainda no Flamengo, mas é um jogador que é sempre chamado para a seleção colombiana. Outro jogador que deve ser cortado da seleção brasileira é o Joelinton, do Newcastle. Ele sofreu uma lesão muscular, essa parece ter sido grave, tá? Porque ele saiu até chorando do gramado. Gente, mudando de assunto, vamos falar algo que me chamou muita atenção. Eu estava fazendo um levantamento de alguns números aqui, até para conversar com a galera da produção do SBT, para fazer o programa dessa quarta-feira, e é assustador isso. O saldo de gols do Flamengo no Brasileirão, saldo de gols, 35. O que é saldo de gols? Para quem não sabe, é a diferença de gols feitos com gols sofridos. E o saldo de gols do Flamengo é 35. Por quê? O Flamengo fez 44 gols no Brasileirão e sofreu apenas 9 em 20 jogos disputados. Só para vocês terem noção de como o número do Flamengo é assustador, é absurdo. O Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem 34 gols em 21 jogos. Ou seja, o saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols feitos do Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque na competição. Gente, na boa, estamos falando de um time do Flamengo, assim, cara, a gente brinca, é o Real Madrid das Américas, cara. Tá ficando sem graça o Campeonato Brasileiro. Está ficando sem graça. Aí, eu até respondi um torcedor do Vasco lá no Twitter. O torcedor do Vasco veio e falou, tá comemorando, tá falando, tá elogiando porque goleou o Vitória. Gente, vamos lá, quando o Vasco goleou o Santos, ninguém ficou falando, mas é o Santos, que vive uma das piores fases da história do Santos, tá? E esse mesmo Vitória que o torcedor vascaíno debochou é o mesmo Vitória que no dia 10 de maio, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco de virada por 2-1 com 1 a menos dentro do Barradão. Então não dá para você desvalorizar uma vitória, uma goleada histórica como essa do Flamengo de 8-0 em cima do Vitória. Parabéns ao Flamengo pelo que vem jogando no Campeonato Brasileiro. Galera, números do Pedro pelo Flamengo, 290 jogos, 149 gols marcados, 33 assistências, 12 títulos. Se tornou o artilheiro do novo Maracanã, com os 3 gols feitos em cima do Vitória. Ele tem 102 gols no novo Maracanã, que a gente leva em consideração da Copa do Mundo para cá, depois da reforma. E segundo o levantamento do Gato Mestre, Pedro superou Quarentinha e está entre os 8 maiores artilheiros da história do Maracanã, de toda a história. O Zico é o maior goleador do estádio com 319 gols. O aproveitamento do jogador no estádio também impressiona, 74%. Em 190 jogos, Pedro saiu de campo derrotado apenas 29 vezes. Além disso, foram 131 vitórias e 30 empates. No Maracanã, o centroavante levantou troféus do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ao todo, Pedro soma mais de 12 mil minutos em campo no estádio e tem outro número relevante, uma participação em gol a cada 94 minutos. Ele participou diretamente de 35% dos gols nos jogos que disputou no novo Maracanã. O Pedro é um absurdo. E é por isso que eu vou sempre parabenizar o Felipe Luiz pela condução envolvendo o caso Pedro. Muita gente disse que ele passou dos limites. Eu vou ser bem sincero, não passou não. Falou a verdade, poderia ter poupado uma palavra ou outra, beleza, mas o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo.
Tanto é que o Felipe Luiz, o Pedro voltou a ficar de bem com a vida, voltou a fazer gols, inclusive elogiou o Felipe Luiz ontem. Eles não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar café, para jantar. Eles precisam trabalhar de maneira profissional e ajudar o Flamengo. E é isso que eles estão fazendo. Vamos lá, pessoal. Repito, é o meu primeiro vídeo pós-goleada. Graças a Deus, muitos afazeres, muitos trabalhos. Nas outras redes sociais também, podem me seguir por lá, no Instagram, no Twitter, @VeniCasagrande. Gente, foi uma vitória, assim, extraordinária. O placar foi 8-0, mas poderia ter sido 10-0, sem sombra de dúvidas. Não é exagero. No primeiro tempo, 4-0, poderia ter sido 5, 6, nenhum exagero. E foi uma atuação muito boa de todos os jogadores. Eu não vou nem mencionar a questão do Rossi, porque de fato ele nem trabalhou. O Vitória não ofereceu perigo. Mas não ofereceu perigo por quê? Porque o Flamengo está muito bem montado defensivamente, muito bem montado no meio de campo e na parte ofensiva. Quando o Flamengo aproveita as oportunidades que cria, acontece o que aconteceu contra o Vitória. É goleada e é uma goleada histórica. Em pontos corridos, o Flamengo nunca tinha feito 8 gols. A última vitória em Campeonato Brasileiro por 8 gols havia sido em 81, ainda na época do Zico, contra o Fortaleza. E o Flamengo supera agora o Vasco da Gama na edição desse ano, porque o Vasco havia aplicado 6-0 em cima do Santos, mas o Flamengo agora fez 8-0. E foi uma vitória, assim, repito, gente, magnífica para o torcedor rubro-negro, aquele torcedor que gosta de cobrar espetáculo, viu o espetáculo de perto no Maracanã. Inclusive fica aqui meu elogio aos torcedores rubro-negros. Não é fácil colocar mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã em um jogo numa segunda-feira, 9 horas da noite. Para mim é o pior horário possível para uma partida de futebol. Mas enfim, parabéns aos rubro-negros, fizeram uma linda festa. Parabéns ao Pedro, que voltou a jogar bem, resgatou a sua felicidade. A gente pôde ver com o passar do tempo que Felipe Luiz conseguiu, entre aspas, salvar esse jogador. Um jogador que é nato, sabe fazer gol muito bem. Estava num momento infeliz, mas o Felipe Luiz conseguiu resgatar a alegria desse jogador, está voltando a performar. Mas para mim o melhor em campo foi o Samuel Lino. 2 gols, 3 assistências em 63 minutos em campo, que ele foi substituído. Inclusive quem entrou no lugar dele entrou muito bem, se eu não me engano foi o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, enfim, todos jogaram bem. Não tem como fazer uma crítica a ninguém, muito pelo contrário. Elogiar também a dupla Jorginho e Saul. Inclusive fica meu elogio ao Felipe Luiz pela flexibilidade dele, porque antes ele via o Saul como um meia, e aí ele passou a enxergar o Saul como volante, deu certo. Os dois juntos, Jorginho e Saul, em 18 jogos juntos, são 16 vitórias e 2 empates. É um número absurdo, gente, é um número absurdo. Eles jogaram juntos no Chelsea e agora estão no Flamengo. Todos jogaram muito bem, mas para mim o Samuel Lino foi o melhor em campo. E o Flamengo, repito, defensivamente está muito bem, ofensivamente melhor ainda. O Felipe Luiz conseguiu aquilo que poucos treinadores conseguem, o tal equilíbrio. Ele conseguiu. O time está muito bem em todas as fases do campo, em todos os setores do campo. Na lateral esquerda, se o Alexandro sai contundido, entra o Vinha, que é um baita jogador. Na lateral direita, o Varela está jogando muito bem, mas tem o Emerson Royal brigando por uma vaga. Gente, assim, o elenco do Flamengo é muito bom. O elenco do Flamengo é ótimo. Mas não adianta nada você ter um elenco muito bom se o seu treinador não souber trabalhar. E o Felipe Luiz sabe trabalhar muito bem. Ele vai se reinventando com as necessidades e com o passar do tempo. Ele não tem nenhum ano como treinador do Flamengo. E ele está conseguindo construir isso tudo. Vai ser campeão? Eu acho que o Campeonato Brasileiro será campeão. Da Libertadores? Não tem como a gente saber. Muito menos do Campeonato Brasileiro, mas beleza, é meu achismo. Eu acho que do Brasileiro o Flamengo dificilmente perde esse título. Na Libertadores, por ser mata-mata, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Sobre a torcida, vou elogiar novamente, porque já esgotou o ingresso para domingo. Flamengo e Grêmio, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. 60 mil vendidos, mais de 64 mil emitidos, mais um jogo de casa cheia. Passado o jogo, campo e bola, está tudo muito bem, obrigado, mas a diretoria do Flamengo não está satisfeita e corre para tentar a renovação de contrato de Felipe Luiz e também vai pensar na renovação de contrato de Arrascaeta, que novamente fez uma baita partida também. Então a diretoria do Flamengo entende que o elenco está tudo bem,
Contratação, só se tiver oportunidade de mercado. O Flamengo não pretende ir forte. Precisamos reforçar um setor, não tem isso. Pelo contrário, o Flamengo agora tem que trabalhar em algumas saídas. Tem alguns jogadores, o elenco, a gente sabe que está um elenco muito grande. Vários jogadores não são relacionados. Michael, Juninho, Vitor Hugo. E tem um que está de saída, a gente vai contar já. Mas antes, só focando nessa informação, o Flamengo está buscando aí a renovação de contrato de Arrascaeta. É a próxima meta da diretoria do Flamengo, digamos assim, porque é um jogador extremamente importante. Mas calma, gente, isso não vai acontecer nesse mês, não é assim, é algo conversado, eles vão conversar, enfim, mas a ideia da diretoria é sim renovar o contrato de Arrascaeta e também de Felipe Luiz. Lembrando que o contrato do Felipe Luiz é até dezembro desse ano. E sobre saída, Lohan, um jogador que inclusive jogou o Mundial Sub-20, eu fiz um vídeo aqui falando que essa partida do Mundial Sub-20 contra o Barcelona deixou muito claro, muito nítido, foi um baita exemplo para aqueles que se perguntam por que o Lohan não tem oportunidade no time profissional. Por conta da atuação dele contra um Barcelona Sub-20. Um jogador sem intensidade, não faz recomposição defensiva. Hoje, para o estilo de jogo do Felipe Luiz, um jogador como esse não vai ter espaço. E por conta disso, o Lohan não tem espaço. E por ele não ter espaço, ele vai ser negociado. E o Pisa, da futebol italiano, fechou um acordo com o Flamengo aí para ter Lohan. O Pisa vai pagar ao Flamengo 500 mil euros pelo empréstimo, tá? E terá uma cláusula de compra obrigatória no valor de 4 milhões de euros quando ele bater uma meta estabelecida em contrato, e o Flamengo vai manter 50% desse atleta. Ou seja, se futuramente ele for vendido, sei lá, vamos falar aí, 20 milhões de euros, o Flamengo terá direito a 10 milhões de euros. Então, o Lohan está de saída do Flamengo e vai atuar no futebol italiano. Esse Pisa subiu agora para a Série A do futebol italiano, só para vocês terem essa informação. Dito isso, galera, vou correr porque eu tenho mais trabalhos a fazer nas outras redes sociais. Não deixem de me seguir por lá. Para aqueles que gostam de a agenda do Flamengo, deixa eu pegar aqui, porque o Flamengo jogou no grupo aqui da assessoria. Qual é a agenda do Flamengo para essa semana? O Flamengo folga nessa terça-feira, folga justíssima, né? Depois do 8-0. O Flamengo vai treinar na quarta, 9h30, quinta, 9h30, sexta, 9h30, sábado, 9h30 da manhã e domingo pega o Grêmio, 4 horas da tarde no Maracanã. Eu fico imaginando os jogadores do Grêmio pensando, meu Deus, a gente vai enfrentar o Flamengo. Gente, o Flamengo está em outro nível, tá? E, assim, nem falei lá no começo do vídeo, mas eu vou falar aqui agora, porque eu já falei em outras oportunidades, em outros lugares. O Flamengo nem chegou ao seu ápice na temporada. O Flamengo ainda vai evoluir mais. Vocês vão ver setembro e outubro como é que o Flamengo vai estar em campo. Por que eu estou falando isso? Porque o Samuel Lino ainda busca a sua melhor forma física, o Saúl ainda busca a sua melhor forma física, o Carrascal ainda vai ter mais minutagem, o Emerson Royal vai ter mais minutagem, melhor forma física. Gente, é um Flamengo avassalador e tem muita gente se tremendo, eu sei que estão se tremendo. Valeu, galera, o Flamengo continua líder isolado do Campeonato Brasileiro. Tem o Grêmio agora, enfim, muita coisa para acontecer. Eu particularmente estou muito animado com o Flamengo. Tamo junto, galera, fui!